para você que me acompanha aqui pela TVGC. Eu sou Esther Centenaro e começa agora o meu programa Olhares. E é com muito prazer que hoje nós viemos até aqui, até na casa da Cleonice Bandeira, ela que é mãe do Enzo Rafael, de 10 anos, diagnosticado com autismo. Tudo bem, Cleonice? Tudo certo, Esther, contigo? Tudo bem, é um prazer enorme estar te recebendo e para a gente bater um papinho sobre autismo, né? Sobre o seu menino, sobre o seu dia a dia. Prazer é meu estar te recebendo aqui na minha casa e tenho certeza que vai ser muito válido essa nossa entrevista, tanto para mim quanto para outras famílias que têm um filho especial na família. Exatamente. Para a gente começar, Cleo, eu quero perguntar para você com que idade o Enzo foi diagnosticado e como foi para você receber esse diagnóstico de autismo? Então, Esther, o Enzo foi diagnosticado em 2012, né, com 2 anos e meio. Até então, ele era uma criança típica, né, porém ele tinha dificuldade na fala. Nós procuramos uma fono, na verdade, quem nos sinalizou a respeito disso foi uma professora de uma escolinha municipal aqui de São Miguel do Oeste. Ela nos sinalizou perguntando se poderia marcar uma fono do município, que a fono iria até a escolinha fazer o atendimento das crianças. De momento, sim, com certeza, é só agregar, né? Uhum. Mas como teve uma demora nessa consulta da fono, nós resolvemos ir para um particular. Fomos para um particular, aqui mesmo em São Miguel, e na primeira sessão, na primeira consulta com a fono, ela nos sinalizou, né, que o Enzo poderia ser um autista, porque ele apresentava traços de autismo. Uhum. Né? Ela nos orientou sobre a procura de um neuro. Inicialmente nós fomos a Chapecó, nós fizemos o acompanhamento durante 2 anos com o neuro em Chapecó. Uhum. E hoje o Enzo ainda tem acompanhamento de um neuro, mas aqui mesmo na cidade de São Miguel, ele faz acompanhamento aqui com o Dr. Emanuel. Uhum. Né? Quando nós recebemos a notícia desse diagnóstico, de primeiro momento a gente não sabia o que era o autismo. Até então eu não tinha ouvido falar a respeito do autismo. Mas a gente recebeu a notícia, como eu posso te falar, assim, recebemos a notícia, ficamos abertos a entender o que seria o autismo, né? Uhum. Procuramos por informações, a gente buscou ler muito a respeito, porque até então não era tão divulgado na mídia. Sim. Né? Como é hoje, porque eu acho que hoje a gente já tem uma divulgação muito mais ampla a respeito desse tema. Exatamente. Né? Então, resolvemos correr atrás, buscar conhecimento para tentar entender o Enzo. Né? O Enzo, até então, não tinha nenhum tipo de terapia, né? E a partir do diagnóstico, daí sim, aí procuramos informações, terapias, tudo relacionado a ele para entender o comportamento dele, então. Uhum. E como que você lida com o autismo? Hoje, o Enzo está com 10 anos, então a gente já está nesse trabalho há 7 anos e meio, né? Para mim, o autismo hoje aqui na nossa casa, ele se tornou normal. A gente não vê dificuldades. A gente sabe que conforme eles vão crescendo, novas dificuldades vão aparecendo, né? Mas como a gente já entende o que significa o autismo, a gente também respeita as limitações dele. Então, para nós, assim, o autismo se torna normal dentro da nossa casa. Como é o dia a dia do Enzo? Terapias, escola, como que é o dia a dia dele? O teu também junto, né? O Enzo, ele é muito tranquilo. Na verdade, ele teve todas as fases do autismo. Com o autismo, como eu te disse, conforme eles vão crescendo, novas coisas vão aparecendo. Hoje, com 10 anos, ele ainda continua fazendo terapia. Sim, e vai continuar, porque é como a gente estava falando, as terapias na vida das crianças especiais, em si, com qualquer síndrome, tem que ser constantes, né? Sim, porque cada dia é um dia novo para eles. Eles abrem novas possibilidades, eles, sabe, tudo é diferente para eles. Exatamente. Às vezes, o que uma criança típica aprende lá com 10 anos, eles vão aprender com 10, então para eles é novidade. E na escola, Cleo, como é o Enzo autista na escola? O Enzo, ele é um menino muito carinhoso. Então, assim, no início do ano escolar dele, eu tive algumas dificuldades, porque o Enzo era muito amoroso.
E ele, então, ele teve uma fase que ele gostava muito de abraçar. Ele gostava de abraçar todo mundo, indiferente se era menino ou menina. E a gente sabe que a nossa sociedade hoje é uma sociedade, digamos, machista. Em alguns casos, sim, né? E aí a gente viu grande dificuldade porque alguns alunos não entendiam o carinho do Enzo, empurravam, batiam, né? Mas, em termos, no geral, digamos assim, o Enzo tem muitos amigos, né? Ele faz amizade fácil, né? Então, essa parte, assim, de amor, de afeto, a gente não teve nenhum tipo de problema, nenhum tipo de complicação a respeito disso. Né? É isso que eu ia te perguntar em relação a interagir com outras crianças, né? Como é o Enzo? E agora também na pandemia, como que ele está lidando com isso tudo, né? O Enzo, assim, ele é muito carinhoso mesmo, assim. Ele às vezes é carinhoso até demais. A gente tem que pedir para ele parar. Ele abraça muito, ele beija muito, ele gosta muito do contato. Então, agora, durante a pandemia, principalmente no ano passado, porque o nosso Enzo é assim, quando a gente tem uma situação nova, a gente tem que ir preparando ele para essa situação. Ele tem muito... Os horários, isso mesmo. Então, ele se desestrutura. Se tem uma quebra dessa rotina, ele se desestrutura. No início foi muito sofrido para ele, porque ele não entendia o que era aula online. Porque o Enzo, ele tem dificuldade no cognitivo dele, com coisas simples às vezes, né? Então ele não entendia o porquê que ele tinha que ficar em casa. Ele não entendia o porquê que ele não podia abraçar um amigo. Ele não entendia o porquê que ele não podia ir visitar o primo, né? Que eles são muito chegados, os dois. O porquê de usar máscara. O porquê de usar máscara. Só que o Enzo também, depois a gente foi conversando, foi trabalhando ele. E hoje ele é muito tranquilo, ele não sai de casa sem máscara, ele teve uma aceitação muito boa da máscara, né? A parte de álcool em gel, ele é bem tranquilo. E no colégio também. Tô fazendo um parênteses, tu sabe que tem uma lei que o autista, para você de casa também, o autista não é obrigado a usar máscara, né? Devido a essas limitações, né? E entendimento que eles têm. Isso aí, e também ele tem direito a um acompanhante caso ele precise de internação hospitalar. Isso. Tá? Porque eu acho que a grande preocupação dos pais em relação também à pandemia é essa parte de tu ter que internar teu filho e tu não poder ficar junto. Exato. Ainda mais a gente sabendo que eles têm limitações, às vezes, em pequenas coisas. Né? Então, a pandemia, assim, Esther, ela nos trouxe algumas dificuldades iniciais, né? Mas também ela nos trouxe grandes surpresas, aprendizados finais, né? Que a gente tinha dificuldades com o Enzo dentro de casa, porque na verdade assim, Esther, eu e o meu marido, nós testamos positivos para a Covid, né? E os meninos não, a gente nos isolou deles, só que esse isolamento que a gente teve para eles, nos auxiliou com o Enzo assim muito, sabe? O Enzo era muito dependente da gente, claro, a gente como pais, a gente quer ajudar, a gente não quer que o filho sofra, né? Mas trouxe assim para ele coisas assim que a gente tentava... Trouxe uma maior independência para ele, né? Ficou muito mais independente, a gente já tentava essa independência há muito tempo. E ali, nesses 10, 15 dias que a gente ficou em isolamento, trouxe para nós surpresas enormes, assim, sabe? Então, eu digo assim, a gente teve um sofrimento pelo Covid, mas também a gente teve gratas surpresas, assim, que o Covid nos trouxe para nós, né? Sim. Em relação ao Enzo. Né? E, Cleo, autismo na família. O Enzo é o único caso, né? Sobre o olhar de mãe. Então, Esther, o Enzo, sim, ele é o único caso na nossa família. A minha família, tanto a minha quanto a do meu esposo, do Valdecir, nos abraçaram assim plenamente em relação ao Enzo. As minhas irmãs, que a gente tem mais contato, porque a irmã do Valdecir, ela mora longe, mas as minhas irmãs que moram aqui em São Miguel, tem as que moram fora também, elas abraçaram o Enzo assim muito carinhosamente, sabe? Eu acho que o maior medo hoje das famílias que tem um autista ou uma criança especial em casa é o preconceito tanto da família
quanto da sociedade que a gente vive. Do mundo lá fora. Do mundo lá fora, com certeza, porque o nosso mundo é muito preconceituoso. E a gente vê que em alguns casos, algumas famílias não aceitam, sabe? A nossa foi muito carinhosa, a nossa recebeu ele de braços abertos até hoje. Ele ama elas de paixão, sabe? Eu digo assim, nós como pais, a gente tem que lutar, a gente tem que aceitar. Na verdade, tu tem que aceitar. Primeira coisa. Aceitação em família, gente. E a gente tem que lutar por uma sociedade lá fora que respeitem eles. Eu digo assim, ó. Se a gente não brigar pelos nossos filhos e os direitos deles, quem vai brigar, né? Quem vai brigar? E eu falo assim, ó. Você não é obrigado a aceitar, mas você é obrigado a respeitar. Exatamente. Sabe? Eu digo assim, ó. Não adianta você negar que o teu filho é uma criança típica se ele não é, né? A aceitação, gente, é em primeiro lugar. E segundo lugar são terapias, sabe? Eu acho que as terapias vêm a agregar, sempre vêm a agregar na vida da criança, para tornar elas pessoas independentes lá fora. Porque enquanto nós, pais, estivermos aqui, a gente vai lutar, né? Mas e quando não estivermos mais? Exatamente, você tocou num ponto muito importante. Essas terapias é para o futuro deles, porque nós não somos eternos, não, né? E a gente prima para dar uma condição melhor para eles. Com certeza, eu acho assim, ó, que se nós não lutarmos por eles, quem lutará, sabe? E assim, Cleo, é um assunto muito amplo, a gente teria N coisas para conversar. A gente vai voltar a conversar com toda certeza. Mas para finalizar o nosso programa, eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta que eu faço para a maioria das mães que a gente conversa. Quando nasce uma criança, geralmente os pais postam, né, lá nas redes sociais, nasceu perfeitinho, né? Mas essas fotos são colocadas quando a criança nasceu saudável, digamos assim, sem nenhuma doença, sem nenhuma síndrome, sem nada. Vem-se dizer, nasceu perfeitinho. Agora eu quero perguntar para Cleonice Bandeira, mãe do Enzo, de 10 anos, diagnosticado com autismo. O que é ter um filho perfeitinho? Esther, eu posso te falar com toda certeza. Para mim, ter um filho perfeito é ter o Enzo. Eu acho que o Enzo é perfeito em tudo, sabe? Ele pode ser uma criança atípica, ele pode ter as dificuldades que ele tem, mas para mim ele é perfeito. Amém. Amém. Ela está emocionada. Eu agradeço a você que nos assistiu, mas eu agradeço a você, Cleonice, essa mãezona com um coração enorme, e eu te desejo tudo de bom. Que Deus possa estar te iluminando a cada tomada de decisão tua, do seu esposo, do Enzo, do seu filho, do outro filho. Tá aqui. Ah, não, ele já saiu. Ele estava aqui do nosso lado, gente. Já fugiu. E que Deus esteja no caminho de vocês sempre. Que Deus abençoe sempre. E eu te agradeço por essa nossa conversa. E mais pra frente a gente vai voltar a conversar de novo. Esther, eu que te agradeço. Eu acho que hoje a gente tem que falar muito a respeito disso, porque é um tema que hoje eu acredito que a gente tem muitos autistas. Não, aqui a gente pode se basear na nossa cidade, mas também no estado, no Brasil, no mundo. Eu acho que é um tema que muitos têm receio de conversar, receio de assumir que tem um familiar com autismo, sabe? Pelo preconceito que a nossa sociedade tem. Mas eu acho assim, que quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente ficar aberto a esse tema, mais nós e toda a sociedade tende a aprender. Eu te agradeço, com certeza estarei aqui se um dia você precisar, conversaremos com certeza mais a respeito do assunto, porque é um assunto assim que ele agrega inúmeras coisas. Muito. Obrigada, Esther. Um beijo para você, fique à vontade para compartilhar essa nossa conversa e até quinta-feira que vem.